Querem ou não? Se eu puder, eu tô aqui. O Queiroz está aí também, o Jaime está aí também. Então, até esses capítulos, até os capítulo 4 e 5, tinha bastante gente seguindo, né? Até o início dele, imagino. Vamos lá, então. Então, a gente, nesse capítulo 4, nós vimos os circuitos equivalentes AC de um transistor VJT, né? Então, com as fontes de alimentação DC e resistores externos, a gente consegue colocar o dispositivo, o transistor, num ponto de operação. Em torno desse ponto de operação, eu vou ter uma variação de sinal, vou através de um gerador externo, né? Ou um sinal vindo da saída de um outro circuito, eu faço que haja uma variação em torno do ponto de operação, né? E o resultado dessa variação, né, é função do circuito equivalente AC do transistor. Então, a gente definiu o transistor como um caso particular de um dispositivo a 4 terminais, né, um quadripolo, né, com 2 portas, tensão de entrada, tensão de saída, corrente de entrada e corrente de saída, e vimos, né, fizemos um modelo AC do transistor de diversas formas, né? Então, vimos diversos modelos AC. O modelo com parâmetros de impedância, onde as variáveis independentes são as correntes de entrada e saída, né? E os parâmetros, eles mesmos, são impedâncias, né? Ou seja, são ohms, né? A dimensão desses parâmetros é ohms, né? Nós vimos também os modelos a parâmetro Y, né? E os modelos de parâmetros híbridos, que é o mais empregado em análise com circuitos transistorizados em pequenas e médias frequências, né? Então, as variáveis independentes, né, são a corrente de entrada e a tensão de saída, né? E aí definimos esses 4 parâmetros, né? A impedância de entrada com saída em curto. Espera aí, aqui, meu filho. Impedância de entrada com saída em curto. A relação de transferência reversa de tensão, que é um parâmetro adimensional. Relação de transferência direta de corrente, adimensional. E a admitância de entrada admitância de saída para entrada em aberto. É só olhar aqui nas fórmulas, né? O H1 o que é? O H1 é uma impedância, porque é V1 por I1 para V2 igual a 0. Né? Então, a impedância de entrada é ohms, né? Impedância de entrada para saída em curto. Né? H12 o que é? V1 por V2, né? Para I1 igual a 0. Então, é a relação de transferência, é o feedback, né? É a realimentação da saída na entrada. Né? É a relação V1 para V2 para I1 igual a 0. H21, o que é? Um ganho de corrente, é a relação I2 por I1. É a relação de transferência, porque relaciona variáveis de portes diferentes, né? No caso, são as correntes de saída e de entrada. Então, H21 é I2 para I1, para saída em curto. Né? V2 igual a 0. E H22 o que é? É uma relação corrente por tensão, ou seja, uma admitância de saída, né, para entrada em aberto. Desses conjuntos de parâmetros, os mais empregados são os parâmetros H, né? Só que a gente não representa dessa forma, H11, H12, H21, H22. Né? O índice 1 a gente substitui por I, dizendo que é numa entrada, né? 1, 2 é reverso, né? É a influência da saída na entrada. 2, 1 é direto, ou seja, a relação entre um parâmetro da corrente de saída e a corrente de entrada, no caso, o parâmetro de saída e o parâmetro de entrada.
Então, é o F. E o 2,2 é o O, né? Saída, né? Parâmetro de saída. E como temos três possibilidades, como representamos o transistor como um quadripolo, nós temos três possibilidades para o polo comum aqui. Esses dois polos são comuns, né? Então, podemos colocar o emissor, a base ou o coletor. Então, a configuração base comum, a gente chama de B, emissor comum E e coletor comum C. Né? Então, por exemplo, a representação emissor comum é essa aqui, ó. É um transistor, o emissor é o polo comum. Né? Então, isso aqui é um modelo AC, tá? Modelo AC, nós estamos falando do modelo AC. Então, o modelo AC aqui eu tenho uma impedância de entrada, HRE, em série com uma fonte de tensão, cujo valor é HRE vezes VCE, onde VCE é a tensão lá na saída, é entre coletor e emissor. Né? Normalmente, essa realimentação é muito pequena, esse parâmetro HRE é pequeno. Geralmente, o modelo que a gente tem é só uma impedância de entrada aqui, HIE, e na saída eu tenho uma fonte de corrente controlada, HFE. Aqui com a gente nessa edição das 10 e um ótimo dia para você. Beijo, querido. Opa! Linha cruzada aí. Olha só, e aqui eu tenho uma admitância de saída, HOE. Né? Okay? Esse HOE é a admitância, até 1 sobre impedância. Né? Isso aqui é Siemens. E para isso, para base comum, coletor comum, o modelo T equivalente, né, que vem lá da Evers-Moll, eu tenho aqui, é uma outra modelagem possível, né? Eu tenho entre coletor e base, B' aqui uma fonte corrente alfa e E, o I é corrente coletor, entre base e emissor, a resistência RE. Isso aqui a gente já tinha visto no início do curso ali, né? Tem dois parâmetros adicionais, que é a resistência RC e RB. Né? Essa resistência RB geralmente é uma resistência pequena, que só interessa quando a gente faz análise em altas frequências. Tá? É um valor pequeno, de dezenas a centenas de ohms. Né? É uma resistência entre o terminal da base e até a junção, né? Propriamente dita. RC tem a ver com a inclinação da curva IC por VCE. Né? A curva IC por VCE, ela não é plana, né? Ela tem uma inclinação. Né? Ela tem uma inclinação. Essa inclinação é o inverso dessa resistência. Né? Na verdade, é aquele, se a gente pensar no modelo anterior, né? O parâmetro H é o próprio HUE, a inclinação dessa curva. Bom, é a resistência que eu tenho aqui. Essa inclinação é 1 sobre a resistência RC. Que é o quê? É mais ou menos a corrente de polarização dividida pela tensão de Early. Tensão de Early, se você prolongar essa reta aqui, você vai encontrar lá na frente uma tensão. Todas as retas que saem daqui vão se encontrar nesse mesmo potencial, que chama tensão de Early. Muito bem, RE é resistência incremental do emissor, né? KT Q sobre I aquecente, VT sobre I aquecente. Nós temos aí as relações entre os parâmetros, né? Todos eles se relacionam entre si. Peguei um exemplo aqui só, né? Mas o mais comum, o que a gente usa mais, é um modelo simplificado, onde até a gente mistura o parâmetro H com o parâmetro T, né? Que tenho simplificando, no final das contas eu fico entre base e emissor, uma resistência HIE, que é beta mais um RE minúsculo, e entre coletor e emissor, uma fonte de corrente de valor beta e B. Uma fonte de corrente controlada, beta e B, onde B é corrente na base. Nós vimos um exemplo, né? O exemplo é sempre importante. Vocês querem dar uma olhadinha nesse exemplo aqui? Ver se consegue. Seria bom. Só pode voltar naquele o diagrama logo acima. Ele fica igual, então. Desce de novo, por favor. É o modelinho que o senhor fez
do quadripolo do transistor lá, mas acho que está no final dessa página, o modelo AC. Aí, ele ficou praticamente igual ao outro, né? Só que com esse HIE aí. Não, eu entendi o que você quer falar. Na verdade, o modelo DC, você está falando com relação ao modelo DC, né? O modelo DC era mais... no modelo DC você tem uma fonte aqui, né, de alguma coisa em torno de 0,708, eu chamei de V-gama, e uma fonte de corrente controlada beta IB. Entendeu? Para análise DC, para análise para o projeto, DC usa esse modelinho aqui. Ó. Tá? Entendi. Para ser esse aqui. Na verdade, esse parâmetro beta, eu acochambrei, tá vendo? Aqui o mais correto aqui, aspas, né, é o HFE. Né? Normalmente a gente não tem HFE no datasheet, a gente tem mais o beta, então a gente acochambra HFE com beta. Porque HIE, o que é? HIE é a variação, HFE aqui, ó, é a variação do IB, entendeu? É a variação do IC com relação à variação do IB. E o beta é IC sobre IB, entendeu? Eles são diferentes, tá? É aquela aproximação que a gente tinha esse parâmetro até o pessoal define, né? Apesar de não ter muito sentido, né, teórico, né, eles chamam com HFE maiúsculo. Ele é diferente, sabe? É mais... difere, mas na prática o que você tem é esse, geralmente. Então, você usa esse mesmo. Até porque eles são parâmetros bem dispersos, né? Ou seja, se você pegar numa caixinha com componentes do mesmo transistor, do mesmo part number, né? Do mesmo modelo, né? Mesmo fabricante, quando se for medir o beta, ele vai ser bem diferente um do outro mesmo. Então, é um parâmetro disperso. Vamos dizer, a ordem de grandeza mais é que importa, né? As curvas... eu tenho uma curva de um... Eu vou mostrar as curvas de um transistor para vocês depois. Beleza. Então, aqui eu misturei. Isso aqui é um tipo de parâmetro, isso aqui é outro. Eu misturei aqui, ó. Eu falei que esse aqui é acochambradamente... Eu falei, ó, HFE é acochambradamente beta na região de interesse, né? Não é verdade isso, tá? Na região de interesse, geralmente ele é aproximadamente. Um vai ser 200, outro vai ser 300, entendeu? 200, 250, 300, 350, entendeu? Então, eles são relativamente próximos. Então, eu uso esse parâmetro aqui, ó. Não tá? Apesar de... Entendeu? É uma aproximação. Entendi. Tá? É que, não sei se você entendeu, né? IC por IB, tá difícil escrever aqui. Vou tentar novamente, vamos lá. C por IB é o beta, tá? E o D e C, D e B, que é o HFE, entendeu? Sim, sim. Eu lembrei isso aí, a gente tinha chegado. Você chegou a citar isso na análise DC? Eu estava tentando relacionar e relacionei. Bom, no exemplo aqui, o exemplo é importante, né? Para ver se vocês entenderam. Entenderam aqui esse exemplo? Dá uma olhadinha aí. Então, eu faço análise DC, né? A análise DC, o circuitinho é esse, né? O IB quiescente vai ser VCC menos V gama por RB. Né? O I quiescente vai ser beta mais 1 IB quiescente, e C quiescente é beta IB quiescente. Então, o ponto quiescente, o ponto de operação, o que é? VCC menos RC e C quiescente.
E IC quiescente, né? E o HI eu consigo estimar como sendo beta mais 1 VT por I aquecente. Aí eu faço análise AC, na análise AC eu tenho esse circuito equivalente, eu entro com sinal aqui VI, né? Aí eu encontro o quê? RB, eu zerei o VCC, anular o efeito da fonte VCC, significa botar o terra aqui, né? Então eu tenho RB por terra, entro na base do transistor, eu tenho o modelo dele, AC, o emissor está no terra. O coletor tem a resistência RC para o terra, né? Qual a resistência? Desculpa, é RC paralelo com RL, né? Porque esse capacitor tem uma reatância bem pequena, né? As frequências do sinal de entrada VI são tais que a reatância desse capacitor pode ser desprezada frente aqui ao RL, né? Então, eu vou ter o RC em paralelo com o RL. Tá claro? Sim. Aí, então, ó, eu faço um fluxogramazinho e calculo o ganho de tensão, que é o VO por VI. Quanto que é o VO por VI? Então, é fácil. Ó. Quanto que é a tensão de saída VO? É menos beta IB vezes RC paralelo com RL. É menos beta RC paralelo com RL vezes IB. O que é IB? VI dividido por essa resistência. HI é uma resistência, né? Então, é VI dividido pelo HIE, 1 sobre HIE de VI. Então, o ganho é menos beta vezes a resistência que eu tenho no coletor, dividido pelo HIE. Tá? Como HIE é beta mais 1 RE, eu também posso escrever dessa forma aqui. É menos alfa, que é um número bem próximo de 1, resistência que eu tenho no coletor, dividido pela resistência incremental do emissor, né, que é a resistência que eu tenho no emissor aqui. Aí no capítulo 5, alguém tem dúvida aqui? É bem importante o exemplozinho aqui. Eu acho que deu para entender, professor. No capítulo 5, a gente fala o seguinte, poxa, vamos modelar o amplificador em si, né? Hoje a gente tem o nosso circuito ativo linear, vamos modelá-lo, né? Também. Esse circuito ativo linear é constituído por o quê? Um transistor, ou alguns transistores, resistências, né? Então, vamos fazer o modelo dele. Então, nós escolhemos usar esse modelo aqui, né? Que a tensão de saída é proporcional à tensão de entrada, é uma combinação linear da tensão de entrada e da corrente de saída, né? Então, aqui as variáveis independentes escolhidas foram a tensão de entrada e a corrente de saída. Então, a VI o que é? É a ganho de tensão. Por quê? Porque é a tensão de saída pela tensão de entrada, né? Para saída em aberto, ou seja, para I2 igual a 0. Então, eu injeto V1 aqui, meço V2 com circuito, sem nenhum circuito pendurado aqui no nosso circuito ativo linear, né? Não tem nada aqui. Eu tiro aqui. Se tivesse uma carga aqui, eu tiraria, né? Tiraria a carga e mediria a tensão V2 por V1. Isso é ganho de tensão, AVI. Ganho de tensão para saída em aberto, né? ZOS é a impedância de saída para entrada em curto. Coloco um curto na entrada e vejo a impedância, né? ZOS é V2 dividido por I2. Mesma coisa a corrente de entrada, né? A corrente de entrada é uma combinação linear da tensão de entrada e da corrente de saída, né? Esse primeiro termo aqui, a admitância de entrada para saída em aberto, YO, é a relação V1 por I1 para I2 igual a 0. E FI é a influência, né, da corrente de saída na corrente de entrada, para entrada em curto. É a realimentação, né, da saída na entrada. Essa realimentação é incorrente, né? Então, o circuito equivalente é como se fosse esse aqui, ó. É esse aqui. Né? Essas equações representam esse circuito, né? Eu tenho uma admitância de entrada,
em paralelo com uma fonte corrente controlada, FI vezes I2. I2 é a corrente de saída. Geralmente, esse FI é pequeno. Então, o circuito que me resta geralmente é uma admitância de entrada. E na saída eu tenho o quê? Eu tenho um gerador, uma fonte corrente controlada, uma fonte de tensão controlada, de valor AVI vezes V1. Você vê o ganho de tensão, né? Eu ponho VI1 aqui, eu vou ter AVI vezes V1 na saída aqui. Em série com uma impedância de saída. ZOS. Então, para um amplificador, geralmente eu defino o ganho, impedância de saída e impedância de entrada. Esse termo de realimentação geralmente é pequeno. Entenderam agora esses conceitos de impedância de entrada e saída e ganho do amplificador? Acho que sim. Vamos lá. Então, só que na realidade, né, esse circuito ele vai a gente vai alimentar um outro circuito à frente, né? A gente diz atacar, né? Ele ataca outro circuito, né? E recebe sinal de um outro circuito, né? Na entrada é o sinal que vem do outro circuito, né? Aqui eu coloquei um gerador para simplificar, mas pode ser a saída de um outro circuito ativo linear como esse aqui, né? E eu modelo o quê? Com esse circuito anterior, como sendo esse gerador ES, impedância de saída ZS. E o circuito posterior eu modelo como sendo uma impedância ZL, que é a carga. Né? ZL é a impedância de carga. É claro que se eu colocar essa carga aqui na saída, a tensão vai ter queda de tensão, não vai? Aqui, ó. Sim. Queda de tensão. É claro que o meu gerador, se tiver uma impedância de saída não nula, eu vou ter queda de tensão aqui também, né? Então, os parâmetros vão ser influenciados, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei a influência, defini um parâmetro que se chama impedância de entrada, impedância de saída, com o circuito já carregado, né? O circuito já está carregado. Né? Impedância de entrada, impedância de saída e um ganho, que é VO por ES. Esse VO por ES não é V1 por V2 por V1, né? Não necessariamente. Então, calculamos a influência e calculamos esses parâmetros aqui, ó. A admitância de entrada com o circuito já carregado, a impedância de saída com o circuito carregado e o ganho com o circuito carregado. Ó, você vê que se FI for pequeno, dá para cochambrar a admitância de entrada como sendo Y e O. Se o FI for pequeno, dá para cochambrar a impedância de saída como sendo ZOS. Mas não dá para cochambrar o ganho AV como sendo AVI. Né? Okay? Vai depender, então, dessas relações entre impedância de saída do gerador e impedância de entrada do amplificador, do circuito, da impedância de saída do circuito e da impedância de carga. Né? Aí vimos uma montagem que se chama emissor comum, a montagem de emissor comum, para médias frequências. A gente chama de médias frequências as frequências em que esses capacitores são curtos, né? Tem ratância baixa. No futuro eu vou ensinar para vocês como é que calcula esses capacitores aí. Aí tem o modelo AC, eu fiz o fluxograma aqui e calculei o ganho, né? O ganho é menos beta RC sobre HE, ou menos alfa RC sobre RE minúsculo. Né? Okay? A impedância de saída é o próprio RC. Se o curto-circuito é entrada, né, a corrente de base não varia, né? Não varia, então a corrente coletor não varia, né? Esse potencial é fixo, então a impedância de saída é a própria RC, né? Como a gente já viu.
E a impedância de entrada vai ser o quê? O paralelo dessas resistências aqui. RB paralelo com HE. Aí vimos um exemplo, né? Vimos esse circuitinho. Daí eu falei, agora vou pegar esse circuitinho e colocar uma carga aqui, né, de 3K3. Aí aprendemos a calcular quanto que eu ganho em impedância de entrada e impedância de saída. Base comum, mesma coisa. Coletor comum. A gente viu uma técnica de reflexão de impedância, né? Do ponto de vista do cálculo dessa impedância de entrada Z1 aqui, tudo se passa como se eu pegasse essa resistência RE e jogasse para beta, jogasse para base, multiplicando o valor dessa resistência por beta mais 1. Né? Então, a impedância de entrada aqui é HE, mais beta mais 1 RE. A gente tinha visto na análise DC isso, né? Então, na análise AC também se aplica essas técnicas de reflexão de impedância, né? Por exemplo, aqui, ó, V1 por I, o que é? RE paralelo com V1 por X. O que eu tenho aqui em X? Vai ser a impedância na base dividido por beta mais 1. Vai ser RE em paralelo com beta mais 1. Se eu quero calcular a tensão de saída com relação à tensão de entrada, por exemplo, aqui, eu entro com V1 aqui, eu quero calcular essa tensão V2 com relação a V1, dá para usar a mesma técnica, né? Refletir. Ou reflito RE para a base, multiplicando por beta mais 1, ou reflito HE para o emissor, dividindo por beta mais 1. Né? Então, é como se eu tivesse um divisor de tensão, assim, ó, né? Certo. Esses circuitos não são equivalentes. Essa é uma ferramenta de análise, né? Tá bom? Obviamente, esse circuito não é o mesmo que esse, né? Tá bom? Mas Sim, sim. do ponto de vista de calcular essa tensão aqui, com relação à tensão V2, com relação à tensão V1, né? O resultado é o mesmo, né? É uma ferramenta para facilitar a vida, né? Por exemplo, para esse estágiozinho aqui, ó, fiz análise DC, achei esses valores, IRE, HIE. Na análise AC, quanto que vale o ganho? O ganho AVI aqui, ó. Aqui vai, ó, só imaginando, aqui vai no modelo AC, ó, não estou nem fazendo o modelo AC, já estou imaginando que a base está no terra, né? Porque curto-circuitou no modelo AC. Então, essa resistência RHI que está aqui na base, eu reflito para o emissor dividindo por beta mais 1. HI por beta mais 1 é o próprio RE. Então, quanto vai ser meu divisor de tensão? Vai ser 5K2 sobre 5K2 mais o RE que eu tenho aqui, que é o HI dividido por beta mais 1. Então, eu tenho 0,995. Entendeu? Sim. Aqui eu já estou sendo... Aqui eu já fui... Eu fui direto, né? Nem fiz o modelo AC. Eu estou imaginando aqui o AC, tá? Imaginando o AC aqui em cima do circuito real. Tá claro? Até agora, até esse momento, eu fazia sempre... Eu desenhava, né? Eu desenhava o circuito, não é isso? O modelo AC do transistor. Olha aqui, ó. Aqui é bom para ver, ó. Em vez de fazer esse passo intermediário, eu já olho em cima do circuito real, né? Imagino, né? O sinal entrando, a C entrando aqui, ele vai enfrentar o quê? Uma resistência que é o paralelo das duas por terra. Aí vem no HE do transistor, né? O coletor está no zero, né? Está no terra, e o emissor eu tenho RE. Na teoria, eu não preciso nem desse circuito aqui, com alguma prática. Eu já consigo enxergar as relações aqui. Isso foi feito aí, mas só um pouquinho de prática.
não se preocupe. Aí eu falei, ó, esse estágio aqui, coletor comum, é muito bom para acoplar estágios, porque ele tem uma impedância de entrada grande, uma impedância de saída baixa, né? Então, se eu tenho dois estágios, eu quero... e se esses dois estágios eu posso perder muita tensão, né? Se eu vou perder muita tensão, eu coloco esse coletor comum no meio, né? Ele não dá ganho, né? Ele não dá ganho. Ó. O ganho dele é próximo de 1. Até tem uma atenuação pequena. Alô? Pois não. Alô? Alô? Tem alguma coisa? Oi? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo? Estou ouvindo. É que tem um negócio apitando aqui. Não estou ouvindo aqui, não. Bom, parou. Então, eu mostrei aqui o efeito da realimentação, geralmente é pequeno na montagem de coletor comum, apesar dele existir, existe um efeito da saída na entrada, mas geralmente ele é pequeno. Aí eu fiz uma montagem aqui, que é de resistência de emissor não totalmente desacoplada, né? Eu peguei a resistência de emissor, não desacoplei ela toda, deixei um pedacinho de fora aqui, ó. Então fica esse RE de fora. Aí você faz as contas e você vai ver que o ganho vai basicamente depender da relação entre as resistências de coletor e emissor. Né? Olhando aqui, você percebe, ó, se o beta é grande, e se beta mais um RE é bem maior que o HIE, então o ganho aqui é basicamente a resistência, né? A relação entre a resistência de coletor e a resistência de emissor. RE é da ordem de dezena de ohms, por exemplo. RE maiúsculo é da ordem de K, né? Então, dezena de ohms mais K vai dar K, né? Então, o ganho basicamente depende de dois resistores, o que é bom, né? A resistência não varia com a temperatura, ela pode ser tão precisa quanto eu esteja disposto a pagar pelo componente, né? Tá claro? Sim. Ela provê também um aumento da impedância de entrada, né? Qual que é a impedância de entrada aqui? ZIO. Vai ser RB em paralelo com a soma de HE com beta mais um RE maiúsculo, né? Lembra da técnica de reflexão? Sim. Vai ser RB em paralelo com HE em série com quem? Com beta mais um RE. Então, na emissor comum, propriamente dito, aqui era zero, né? Aqui era zero. Sim. Então, isso aqui vai dar um aumento na impedância de entrada, o que é bom. Eu ganhei impedância de entrada, ganhei também na melhoria vamos dizer, do valor, o ganho é mais independente, né, dos parâmetros do transistor e da temperatura, só que eu perdi em ganho, né, vamos dizer, perdi no valor, um ganho que era da ordem de centenas, pode cair agora para a ordem de dezena, né? Certo. Esse circuito também tem uma vantagem, que eu vou demonstrar no futuro, que a faixa de passagem dele é maior também. A faixa de passagem dele é maior. Ele responde até em frequências maiores do que o emissor comum. Bom, aqui tem um exemplozinho, né? Exemplozinho, análise DC, ó. O ganho é menos beta, resistência do coletor, dividido pelo quê? Por HIE mais beta mais 1 vezes a resistência que me sobrou aqui no emissor, né? Beleza? Beleza. Menos 14,6. A impedância de entrada aqui vai ser 100K paralelo com 100K. Dessa entrada que eu enxergo aqui, né? Aqui, ó. Daqui para o terra, né? A resistência que eu vejo aqui. Vai ser 100K paralelo com 100K e paralelo com HIE mais 200 vezes beta mais 1. Tá? Impedância de saída é a própria RC, né?
Então, o modelo, esse modelo, eu posso representar esse circuitinho aqui com esse modelinho, né? Tá claro? Beleza? Beleza. Aí, cascateamento de estágios, né? Isso aí é bem intuitivo, vou pular. Aqui eu tenho um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, vocês... Você quer fazer aí? Faz aí para mim. Acho que não estou ainda em condições de fazer, não. Né? Não tem condição? Então tá bom. Não tem papel? Não. É conhecimento. Ainda preciso ver detalhes ali, mas só pode ir tocando que tá tranquilo. Aí vemos o teorema de Miller, né? Que é uma técnica de análise de circuitos, que é onde eu pego uma determinada resistência entre dois nós e substituo por duas outras por terra. Sem que isso mexa nas equações do circuito, né? E a gente aplicou isso para um circuito de realimentação de coletor, né? Eu peguei essa resistência e dividi em duas outras, usando o teorema de Miller, e aí calculei o ganho, a impedância de entrada, etc. Tá? Isso aí acho que é bem... Aqui tem uma coisa que ficou para trás. Bom, aí acho que tem que pegar e reescrever mesmo, né? 90% das pessoas têm memória gráfica, né? Sim. Aqui a gente estava falando agora de polarização. Bom, qual que é a ideia? A ideia é como a gente falou, né, que através de fontes independentes DC e resistores, a gente colocava o dispositivo naquela região ativa linear dele, né? Naquele ponto de operação, naquele ponto quiescente, que a gente linearizou em torno dele, né? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu projeto um circuito de polarização? Primeiro, a escolha do ponto de operação é muito importante, né? A escolha do ponto de operação é muito importante. O dispositivo, ele define certas limitações para a escolha do ponto de operação. Então, eu posso... Então, essa área onde eu posso escolher o ponto de operação, essa área achurada aqui. Ou seja, ele tem que estar na região ativa direta, né? na região onde IC é igual a beta e B. Né? Tem que estar nessa região. Então, tem que estar à direita de VCK. Tem que estar com uma corrente maior do que uma corrente mínima, ou seja, ele tem que, né, estar acima dessa reta aqui, tracejada aqui, né? Acima de uma corrente mínima, né, da corrente de corte. Tem que estar abaixo de uma corrente máxima, que é especificada por uso do transistor. Tem que estar, o VCE tem que ser menor que um VCE, que a partir do qual começa um efeito que chama de breakdown, né, de ruptura. E tem uma curva que é muito importante, né, que é a curva de potência. A potência dissipada num transistor, o transistor é uma caixinha onde entram, né, duas correntes, IC e B, né? Onde entra aqui o IC, eu tenho uma tensão VCE, onde entra o B, eu tenho VBE. Então, a potência dissipada é VCE e IC, mais VBE e B. Como IB é muito menor que IC, né, a relação entre ele é um para 100 avos, né? 1 para 200 avos, né? E VBE é 0,7, VCE geralmente é
da ordem de alguns volts, ou até dezenas de volts. Então, esse termo aqui é basicamente PT, né? O PT é aproximadamente VCE vezes DC. Eu posso desprezar, né? VB e B. Está claro? Porque VB Sim. é menor que VCE e IB é centenas de vezes menor que C. Então, é bem razoável. Então, o que eu tenho aqui? Nesse plano VCE e C, né? Eu tenho essa curva tracejada, que é VCE e C igual a PT max. Então, obviamente, né, para que a potência dissipada no transistor não exceda a máxima potência especificada, então eu tenho que estar para cá dessa hipérbole aqui, tá bom? Certo. Se dissipar muito a potência, né, porque ele tem as suas resistências térmicas. Se a potência for muito grande, a temperatura na junção pode ser muito alta, lá no interior do dispositivo, e o semicondutor pode derreter, né? Fundir. Então, a escolha do ponto de operação, ela deve satisfazer as restrições. A gente chama isso de SOA, Safe Operating Area, né? A área de operação segura dele, do transistor, né? Que é essa área em vermelho ali. Não temos, obviamente, uma solução única, né? A resposta em frequência, né, depende do ponto de operação, a deriva térmica também, né? A excursão de tensão ou corrente máxima na entrada, né? Quer dizer, na saída, né? Também vai depender da escolha. O comportamento face ao ruído, né? A figura do ruído depende da polarização. Então, é uma solução de compromisso que depende da aplicação. Então, o primeiro circuito, aqui é o circuitinho mais simples que a gente pode pensar, é um circuito de polarização fixa ou circuito de corrente de base fixa, né? Então, se você fizer análise DC, então, abstraindo aí, eliminando aqui esses capacitores aqui, ó, quanto que vale a corrente de base? Vale VCC menos o V gama aqui, né? Dividido por RB. Essa corrente aqui é basicamente constante, né? Então, a corrente de base aqui é constante. Então, o IC, o que é? É beta e B, mais no ICO. Esse termo ICO, que é a corrente reversa, corrente aqui que passa na junção, coletor base que está polarizada reversamente, essa corrente aqui, geralmente a gente estava desprezando, mas ela também depende da temperatura. Aqui estou voltando a considerá-la, tá? Chama ICO, né? É a corrente do coletor, né, entre coletor e emissor com a base em aberto, né? Quando a base é igual a aberto, ou seja, IB é igual a zero, né? A corrente que suporta um VCE no transistor aqui. Coloca um VCE no transistor. Daí passa uma corrente aqui, com a base em aberto, essa corrente chama ICEO, né? Ela também varia com a temperatura. É a corrente entre coletor e emissor com a base em aberto, o IB igual a zero, né? Bom, vamos lá. Então, vou definir aqui outros dois conceitos aqui nessa figurinha aqui. O conceito de reta de carga DC e o conceito de reta de carga AC. Então, olhando para o circuito, você vê aqui VCE, ó, eu posso escrever aqui para esse circuito, né? Imagine aqui o modelo DC do circuito, sem os capacitores, né? Então, para DC, o que eu tenho? Eu tenho que esse VCE é igual a VCC menos RC vezes C. Então, VCE é igual a VCC menos RC e C. Então, VCE é igual a VCC menos RC. Isso aqui, no plano IC por VCE, é uma reta, né? A gente chama reta de carga DC. Os pontos notáveis aqui são o quê? VCC dividido por RC, né? VCC por RC, né? Quando VC é igual a zero, né? Quando VC é igual a zero e C igual a VCC por RC.
E quando IC é igual a zero, VCE é igual a VCC aqui, né? Tem essa retinha aqui, falou? Beleza? Beleza. Esse aqui é o lugar geométrico, né, do ponto de operação aqui, DC, né? Vai estar por aqui. Onde que vai ser o ponto quiescente? Onde encontrar com a curva do IB quiescente aqui, né? Aqui tem as famílias de curva, né, que são parametrizadas por C por VC é parametrizado por IB. Na curva de IB igual a B quiescente, onde cruzar aqui vai ser o ponto quiescente, não vai? Sim. Tá? Qual o valor de B quiescente? Esse aqui, ó. Então, aqui vai ser o ponto VC quiescente e C quiescente. Se eu variar IC, né, em torno desse IC quiescente, né, se a gente variar o IC aqui, o meu VCE vai variar, né? Bom, vamos por partes aí. Desculpa, eu pulei uma parte aqui. Vamos agora pensar do ponto de vista do sinal, né? O sinal. Eu estou variando agora o sinal de entrada. Se eu variar o sinal de entrada, essa capacitância é muito grande, a sua reatância é muito baixa, a variação que eu tiver de sinal aqui, você vai ter aqui, não vai? Vai ser de VLE. E vai provocar uma variação de C. O quanto vou ter de variação de VCO? A variação de VO, que é o próprio VCE aqui, né, no caso. A variação de VCE vai ser o quê? Para C, esse VCC foi anulado. Então, eu vou ter RC em paralelo com RL. Então, a minha variação de VCE vai ser menos RC paralelo com RL vezes a variação de C. Certo. Então, vai ser DVCE, vai ser menos RC paralelo com RL, D e C. Então, o que é a variação de VCE? VCE menos VCE quiescente. O que é a variação de C? É IC menos C quiescente. Então, isso aqui dá uma reta nesse plano VCE e C, que passa por VCE quiescente e C quiescente, mas a inclinação dela é diferente da reta DC. Só que isso tudo é em torno do ponto de operação, né, que a gente está considerando. Não há região de linearização. Ah. Exatamente. Essas variações de sinal aqui não podem ser muito grandes, senão vai escapar, né, da região em que eu consigo ter uma boa linearização, né? Então, por isso a gente chama aqueles modelos de modelos de pequenos sinais, né? Que, sim. Se ele for muito grande, não dá mais para aproximar aquela exponencial por uma reta, né? Sim, sim. Em torno do ponto de operação, né? Daquele ponto que chama quiescente, né? Do ponto de operação. Os americanos chamam isso de bias, né? De viés, né? O viés, onde fica aquele viés, né? aquela retinha inclinada ali. Certo. Bom, então as variações, é importante ver aqui que as variações de C vão se refletir em variações de VCE, não na reta DC, mas na reta AC. Tá vendo? Eu tenho que refletir essas variações aqui através do uso da reta AC. Vou variar IC aqui, vou variar VCE aqui, né? Tá claro? Certo. Beleza? Inclusive tem até uma inversão de fase aqui, né? Tá bom? Beleza. Então temos dois conceitos, a reta DC e a reta AC. Então, vamos ver agora a estabilidade do ponto de operação, né? A gente vê que o IC, né, o IC de polarização, né, é um beta de T vezes B de polarização, e esse B de polarização é aproximadamente uma constante, e mais o ICO, né? E o ECO varia para caramba com a temperatura, ele dobra a cada aumento de 10 graus Celsius. E o beta varia muito de dispositivo a dispositivo e com a temperatura.
Então, você vê que pode haver um fenômeno que chama corrida térmica, né? Que é o seguinte, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, o ICEO aumenta e o beta aumenta. E a corrente de coletor aumenta. E dependendo do circuito, a corrente de coletor aumentando pode levar a um aumento da temperatura, né? Então, mesmo que a corrida... E esse processo aqui, mesmo que essa corrida térmica não ocorra, o ponto de operação é sempre deslocado. Eu peguei um exemplo aqui, ó. Esse circuitinho, né? O IB de polarização aqui nesse circuito, aqui é um exemplo, tá? O B de polarização é 10 menos 0,7 por 24K. Dá 400 microamperes. A reta de carga DC vai ser o quê? 10 menos 250 vezes IC. Então, vamos supor que as características de corrente sejam essas, né? De C em função do VCE, né? Essas famílias de curva. Então, vamos desenhar a reta de carga DC aqui. A reta de carga DC passa por 10 e passa por 10 dividido por 250, que dá 40 mili. Tá? Então, se eu traçar essa curva aqui, com IB quiescente de 400 micro em 25 graus Celsius, eu vou ter essa curva aqui para 25 graus Celsius, eu vou ter essa curva aqui, certo? Vou até apagar a outra ali. Opa, peguei errado. Tá claro? E 25. Em 100 graus, eu tenho essa curva aqui. Né? Então, você lembra, o beta, esse valor aqui é beta vezes IB, né? Como IB é constante, ó, beta vezes B dava aqui, o beta aumenta com a temperatura, como eu disse aqui, ó, aumenta com a temperatura. Então, ele saiu daqui, foi para cá, né? Então, o ponto se deslocou, né? Então, tem um deslocamento do ponto quiescente, que pode me levar, seja quando a temperatura aumenta, levar à saturação, ou se ela diminui, pode me levar para o corte, né? Tirar fora da região que eu quero trabalhar, né? Variar muito, né? Então, como fazer para... Esse circuito, então, não é um circuito bom, né? Esse circuitinho aqui não é um circuito, não é um circuito bom. Tem que melhorar esse circuito. Tem que achar um jeito, né, de evitar, né, se a temperatura aumenta, evitar que ele se desloque muito, o ponto de operação. Então, certamente, deixar IB de polarização constante não é uma boa ideia. Aliás, a ideia é até o contrário, né? Se por algum motivo a temperatura aumenta e o IC aumenta, o IB tem que dar um jeitinho de diminuir para tentar manter o IC constante, né? Está claro? Sim. Porque IC é beta e B. Se o beta aumenta com a temperatura, para deixar o IC constante, eu tenho que diminuir B, né? Então, aqui tem um circuitinho que se chama circuito de autopolarização ou polarização de emissor, né? Tem uma caneta aqui. Então vamos pegar esse circuito. Olha, coloquei aqui então dois resistores na base, uma resistência no emissor. Então vamos calcular aqui a reta de carga DC, né? Quanto que vai? Qual a expressão da reta de carga DC? Então é só olhar essa malha aqui, né? Então, a gente vê que VCC é igual a RC vezes EC, mais VCE, mais RE. Que aproximadamente é o quê? VCE mais RC mais RE e C. O alfa, afinal, é bem próximo de 1. Né? O beta é grande. Então, no plano VCE e C, isso aqui é uma reta, né?
a nossa reta DC. Tá? E o IB aqui, quanto que vale o IB? Vamos olhar aqui a expressão de IB. Aqui, eletrônica tem esse probleminha, a gente tem que ficar imaginando um pouco as coisas. Né? Vamos imaginar aqui à esquerda, né? Aqui à esquerda daqui, né? Nosso equivalente de TVNAN. Né? Então, eu tenho um V de TVNAN, que é RB sobre RB1, RB2 sobre RB1 mais RB2 de VCC, esse é o meu V de TVNAN, né? Menos o V gama, dividido pela resistência que tem na base. O que tem na base? É o R de TVNAN, mais beta mais uma vezes RE, que é a resistência do emissor refletida para a base. Certo. Isso aqui a gente aprendeu a fazer lá na análise DC, tá? Alguém tem dúvida aí? Se tiver dúvida, eu paro aqui e faço, tá? Não, acho que deu para entender isso aí, sim, professor. A fonte VCC está conectada com o ground, aí faz o TVNAN e faz a reflexão da impedância. Tá, então chique. Então, chamando então essa tensão aqui, o V de TVNAN, né, de V maiúsculo, e essa resistência aqui, que é o paralelo de RB1 com RB2, chamando ela de RB. Então, a gente tem aqui C igual a beta e B, né? Aqui eu vou acolchambrar de novo IC beta e B, tá? É igual a beta V menos V gama sobre RB mais beta mais um RE. Ó, você vê que o RE é super importante agora, né? Porque, ó, agora, quando o RE é igual a zero, né? Quando o RE é igual a zero, o IC dependia pra caramba do beta, tá certo? O RE é igual a zero, que era o caso anterior, ó. O IC depende do beta, o beta depende da temperatura, depende de componente a componente, né? Então, variava muito o IC. Agora não, agora eu tenho o mesmo beta que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Que vai, né, amortecer, aspas, né, a minha variação, a minha dependência do IC com o beta. Tá bom? Num caso assim, bem simplório, se eu fizer o beta mais um RE for muito maior do que o RB, ele vai depender muito pouco do beta na situação, né? Porque praticamente eles vão se cancelar aqui, não é? Na situação que RB é muito menor do que beta mais um RE. Aliás, é um exemplo de projeto bem simples que eu vou mostrar logo a seguir. Né? Então, aqui criou uma espécie de realimentação negativa no sentido de tentar manter o IC constante. Né? Por exemplo, aqui, ó, olhando para o circuito, é fácil de ver. Ó. Se C aumenta, né, o VE aumenta. IC é basicamente I. Né? Se o IC aumenta, né, o VE, atenção nesse ponto aqui, ó, o VE aumenta, né? Se o VE aumenta, esse ponto aqui, como a corrente de base é bem pequena, né, a gente vai aprender a calcular isso direitinho, mas esse ponto aqui é mais ou menos constante. Se esse ponto aqui é mais ou menos constante e o VE aumenta, o que acontece com o VBE? Tem que aumentar. Não, a base é constante, o emissor aumenta, tá. o VBE vai diminuir. Se o VBE diminuir, o IB diminui e o IC diminui. Né? Então, tem uma realimentação aqui no sentido de tentar manter constante a corrente de coletor. Né? Então, esse circuito tem uma melhor estabilidade da operação, do ponto de operação, ou do ponto quiescente, com relação à variação de temperatura, e tem uma menor sensibilidade, né, com relação à variação do beta. Né? A corrente de coletor tem uma menor sensibilidade com relação à variação do beta. Bom? Ok. Aqui, então, a gente viu um exemplo de um projeto simplificado, sem grandes aí restrições, né, quanto às variações de temperatura. A gente viu que C, beta e B, então é aquela expressão aqui que eu tirei aqui do
daqui, né? Essa expressão aqui. VBE varia com a temperatura, em torno de menos 2 milivolts para grau Celsius, em torno de, tá? Menos 2 milivolts por grau Celsius. E beta varia de componente para componente, além de variar com a temperatura. Então, vamos fazer uma hipótese simplificadora aqui. Eu vou considerar que esse V é muito maior do que as variações de VBE com a temperatura. Né? Isso aqui, a VBE varia de milivolts para cada grau Celsius. Né? Então, por exemplo, em 50, uma variação de 50 graus, né, dá uma variação de máximo de 100 mili. Né? Se esse V aqui for bem maior do que os 100 mili, né? Então, esse termo aqui de cima não varia muito. Né? E se o RB aqui for bem menor do que beta mais 1 RE, o RB for bem menor que beta mais 1 RE, né? Eu posso aproximar, então, IC, cancelo beta mais 1 com beta, né? Vai ficar V menos VBE por RE, que é uma constante. Então, IC que ficou constante, que é o que eu queria, né? Eu quero que ele varie pouco com a temperatura, que o técnico vai lá, troca um transistor de um beta, bota um transistor de outro beta, o circuito continue funcionando. Né? Então, quanto mais independente do beta, melhor. Né? Então, você pode falar, poxa, vou fazer o RB muito pequeno. Mas se eu fizer o RB muito pequeno, o que acontece? A impedância de entrada, se esse paralelo aqui for muito pequeno, a impedância de entrada desse circuito, imagina aqui, tem que imaginar, a eletrônica é fogo por causa disso. Imagina que eu estou atacando esse circuito com um gerador aqui, com um capacitor. Tá? Então, a impedância de entrada depende do RB, né? Se ele for muito pequeno, eu mato o sinal, né? Não vou diminuir o sinal? Sim. Então, como beta é da ordem de centenas, um bom compromisso é pegar o RB da ordem de dezena de RE, não é? Então, um bom compromisso, RB, por exemplo, é igual a 10 RE. Né? Tendo em conta que o beta, geralmente, é alguma coisa mais que 100, é um número maior que 100. Então, isso é um bom compromisso de projeto, para fazer um projeto bem simplificado, um projeto rápido. A gente vai ver alguma coisa mais sofisticada logo a seguir. Né? Então, vamos fazer um exemplozinho de projeto aqui. Eu quero projetar esse circuito com 5 volts, 2 miliamperes, ou seja, 5 volts aqui e 2 miliamperes aqui. Tá? E o V-gama aqui é 0,6. Bom, eu vou chutar que aqui, por exemplo, é 5,6, né? Por que 5,6? Porque eu tiro o 0,6 aqui, eu vou ter 5 nesse ponto, né? É um chute, eu arbitrei. Se eu tenho liberdade para chutar, né? Para arbitrar, né? Para supor, olha que palavras mais bonitas. Né? Então, eu chutei aqui 5,6. Então, V vai ser o quê? 5,6 menos 0,6, né? Claro, 0,6 é daqui para cá. Então, eu tenho 5 volts nesse ponto aqui, no emissor. Como eu tenho 2 miliamperes passando, e supondo o beta grande, então esses mesmos 2 miliamperes que passam no coletor, ele passam também no emissor. Então, a resistência do emissor já fica determinada, que vai ser 5 dividido por 2 miliamperes. Vai ser 2K5. Bom, isso aqui tem o 5, aqui tem o 5, esse ponto aqui tem o 10. No coletor. No coletor eu tenho 10. Então, em cima do RC, eu tenho quanto? Tenho 2, não tem? Se eu tenho 2 e passam 2 miliamperes, né? Então, tem 1K de resistência do coletor. E a resistência de base, chutando aqui essa expressãozinha de cima, né? RB igual a 10 RE. Então, RB igual a 10 RE vai dar o quê? 25K. Vai ser o paralelo de RB1 com RB2. Então, tem essa expressão, ó, RB1 paralelo com RB2 igual a quê? 25K. E supondo, como beta mais 1 RE é bem maior do que o RB, eu posso desprezar a corrente de base com relação à corrente que passa por aqui, não é mesmo?
Sim ou não? Sim. Eu chutei que o beta mais 1 RE é muito maior que RB. Ó, imagina essa resistência RE refletida aqui na base, da beta mais 1 RE, né? Ela é muito maior do que o RB, então toda a corrente vai circular por aqui, não vai? Tá claro? Acho que sim. A base é pequena. Então esse divisor de tensão, ó, 5,6 volts, vai ser RB2 sobre RB2 mais RB1 de 12 volts. Divisor de tensão. Aí eu resolvo as duas equações e acho RB1 e acho RB2. Perceba aqui, ó, eu em nenhum momento usei o beta. Usei aqui o beta? Não. Não. Isso é bom, né? Isso é bom porque eu só assumi que ele era grande, né? Assumi que ele era Sim. grande. Ponto. Né? Foi ótimo. Tá bom? É que muitas Sim. vezes, esse é um projeto muito simples, então a gente vai sofisticar um pouquinho mais agora, né? Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa um pouco mais sofisticada, então a gente vai ver alguma coisinha daqui para frente. Vou fazer um intervalo aqui? Beleza, professor. Fazer uns... deixa eu ver aqui. Que horas são, hein? 22 agora. Poxa, 22, está quase acabando, né? Você quer fazer intervalo? Ou... O senhor que sabe, o senhor que está falando, o senhor às vezes precisa tomar uma água. Deixa eu só tomar uma água e volto em 2 minutos, tá? Beleza? Beleza, professor. 2 minutos, estou de volta. Oi. Alô? Bora lá, professor. Oi, Amorim. Você está de filho único meu hoje aqui? Não, tem mais gente. Vamos lá. Ah, não, tem mais gente. Tem mais gente aí. Tem. É que eu deixo fechado aqui, porque ele senão encobre a minha tela. Show. Vamos lá. Vamos lá, então. Aqui vamos fazer um exemplo. Vamos ver como fazer um projeto um pouquinho mais sofisticado, né? Em que a gente vai especificar, né, a corrente, né, para 2 temperaturas diferentes. Eu vou falar, olha, numa determinada temperatura T1, né,
eu quero ter uma corrente de coletor, né? IC de T1, e numa temperatura T2, eu quero ter uma corrente de coletor IC de T2. Né? Então, para 25 graus Celsius, por exemplo, eu quero ter 1 mA, e para 100 graus Celsius, eu quero ter uma variação, digamos, 20%. Em vez de 1 mA, eu quero ter 1,2 mA. Né? Então, já é um pouco mais sofisticado do que aquele método simplificado anterior. Então, olha, vamos pegar nosso circuitinho aqui, ó. Esse circuitinho, que a gente viu que ele é bom, né? Esse circuito legal para polarizar o transistor. Vamos substituir aqui o resistor RB1 e RB2, né, pelo seu equivalente TVNAN, né? Resistência RB, né? RB1 paralelo com RB2, e EB, a tensão de TVNAN. Que é VCC, RB2 sobre RB1 mais RB2, né? Não tem problema aqui, ninguém tem problema aí. Bom, então na temperatura T1, o que eu tenho? Né? E C de T1, que é aproximadamente E de T1, vale o quê? EB menos VBE de T1 sobre RE mais RB sobre beta de T1. Vamos lá. Vamos ver se... Aqui eu fui meio direto ao assunto, né? Mas, olha, acho que deu para entender. Eu só fez a reflexão, né? Reflexão, isso. Aqui, ó. Aqui, o I. O I é aproximadamente C, né? Porque eu considerando beta grande. Então, olha, a corrente que tem aqui, I, o que é? EB menos VBE dividido por RE mais RB por beta mais 1. Tá? Só que o beta mais 1, eu substituí por beta aqui para simplificar a minha fórmula, tá bom? Beleza. Aqui, na verdade, seria beta T1 mais 1, né? Que eu acochambrei por beta de T1. Então, na temperatura T2, mesma coisa, né? Então, trabalhando aí as expressões, né? Vou trabalhar as expressões aqui, eu chego nessa fórmula aqui, ó. Que o RB vai ser VBE de T2 menos VBE de T1, mais RE, C de T2 menos C de T1, sobre IB de T1 menos IB de T2. A variação de VBE mais RE vezes a variação de C por menos a variação de B. Então, RB vai ser uma constante A vezes RE mais B. Né? Tá claro? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Como é que você chegou nessa do RB? Oi? Essa do RB. Só essa do RB que não consegui entender ainda muito bem. É só é só igualar o EB aqui, ó. Sim. Eu peguei esse aqui, ó. É que eu pulei, me desculpe aqui, mas assim, o EB aqui... Não, mas eu agora entendi. O senhor tirou dessas duas equações e extraiu quem é RB. Na verdade, eu fui pouco didático aqui. Como eu fiz... O certo seria ter escrito aqui EB igual, né? E escrever, né? Não, mas dá acho para que dá entender. para... Deu né? para entender. É só pegar esse EB aqui, ó, e igualar. Sim, tranquilo. Beleza? Beleza. Aí você fazendo essas continhas, vai dar isso aqui, ó, tá? Vai dar isso aqui. O que variou de VBE, mais RE vezes o que variou de C, dividido por menos delta B. Então, o que eu especifico nesse projeto? Eu especifico o quanto que eu quero variar de C. Eu digo, ó, eu quero IC. IC numa temperatura T1 vale tanto. IC numa temperatura T2 vale outro valor. Então, eu tenho a variação de C. Né? Como eu tenho a variação de C, eu tenho a variação de B também, né? E como tem a variação da temperatura, né? Eu tenho a variação do VBE, que isso é um dado do transistor, né? Um exemplo mais fácil, aqui, ó. Eu tenho aqui nesse exemplo, eu quero projetar um estágiozinho
De forma que em 25 graus Celsius, eu tenho esse ponto quiescente aqui, 5 volts e 1 miliampere de corrente. E a corrente em 25, eu falo, é 1 miliampere, definir 1 miliampere. E falo, e defino também que se aumentar a temperatura aqui para 100 graus Celsius, eu admito uma variação nesse C de 20%. Então, de 1 miliampere vai para 1,2 miliampere. Ok? Essa é a minha explicação do projeto. Aí é dado para esse componente aqui, para esse componente, vamos chutar aqui que para 25 graus Celsius, o VBE dele é 650, né? E o beta de 132. E na temperatura de 100 graus Celsius, né? Você vê que o VBE é carga de temperatura, né? Aproximadamente menos 2 milivolts por cada grau Celsius, né? Não é bem verdade, é mais ou menos, mas caiu aqui e o beta aumentou, tá? Para 222. Então saiu de 132 e foi para 222. Muito bem, então usando a minha expressão, né, RB o que é? É delta VBE, né? Ou seja, VBE de T2 menos VBE de T1, mais RE vezes delta IC. Delta IC o que é? 1,2 menos 1. 1,2 menos 1, mili. Por menos delta IB, ou seja, 1 mili por 132 menos 1,2 mili por 222, né? IB de T1 menos IB de T2. Tá claro? Sim. Aí eu acho essa expressão aqui, ó. RB igual a menos 69K mais 90 RE. RB tem que ser maior que zero, né? E, aliás, quanto maior a RB, melhor, inclusive, né? Então, existe um RE mínimo aqui, não é? Certo? Certo. Existe um RE mínimo que, fazendo a continha aqui, 69K por 90, dá 770 ohms. 770 ohms. Vamos olhar a nossa malha aqui, né? Então, 9 volts. 9 volts igual a R6C. Né? 9 volts, a tensão daqui para cá, né? É igual a R6C mais VCE mais REE. Então, RC mais RE vai ser o quê? 4K, não é mesmo? VCE é meu. Eu estou calculando isso, né, para 25 graus Celsius. Né? Eu posso calcular em qualquer temperatura, mas no caso aqui eu tenho 25 graus Celsius. O meu VCE vale 5 volts e meu IC vale 1 mil. Né? Então, acho que o RC mais RE vale quanto? 4K, né? Então, também tem uma situação do RE máximo. O meu RE máximo é 4K, não é? Claro? Sim. Se eu fizer RC igual a zero, a saída desse circuito, geralmente, você entra por aqui, para baixo, sai no coletor. Né? Então, depende, mas a maioria das vezes sai aqui pelo coletor. Então, se a RC for igual a zero, qual o problema que eu tenho? Meu ganho vai ser baixo, né? Não vou ter ganho. Se a RC for zero, não tenho ganho, né? Esse potencial fica fixo em 9 volts. Eu posso variar a entrada do jeito que eu quiser aqui, que esse potencial não muda nada, ele vai ficar parado em 9 volts, se o RC for zero, entendeu? Não? Então, o ganho depende do RC aqui. Então, o máximo RE que eu posso ter é 4K. Então, tem que estar entre 770 e 4K, eu vou chutar aqui um RE de 2K. Né? Então, arbitro, escolho, né? Defino 2K aqui. Aí, o meu RB vai ser 110K, que é um RB honesto, né? E o RC vai dar 2K, certo? Esse 2K eu tiro dessa fórmula aqui. Ó. Se eu chuto RE de 2K, então, evidentemente, o RC vai ser de 2K. Então, para 25 graus Celsius, o que eu tenho? EB, né? É igual a RB/IB, mais VBE, mais RE/IE, certo? Isso aí é a equação dessa malha, olhando lá.
EB igual a RBIB, mais VBE, mais REIE, certo? Certo. Então, aqui o EB igual a RBIB, mais VBE, mais REIE. Aí põe os valores que eu já conheço, né? O RB é 110, o IB é 1 milho por 132, que é o beta de 25 graus Celsius. O VBE de 25 graus Celsius é 0,65. O RE é 2K, o IE é 1 mA, aproximadamente, né? E aqui vai dar 3,5 volts. Então, EB, que é igual a RB2 sobre RB1 mais RB2 vezes 9, é igual a 3,5 volts. E o paralelo dos dois resistores, RB1 e RB2, é 110K, faço as continhas e acho esses valores aqui da RB. Então, defini meu projeto, né? Calculei tudo, né? RC, RE, RB1 e RB2, tá? Certo. Eu projetei direitinho isso aqui. Beleza? Beleza? Vamos ver agora. Vou dar um pouquinho, uma melhoradinha nesse aqui, ó. Vamos ver a polarização com a especificação de tensão de saída e da estabilidade com a temperatura. Agora, aqui, nesse projeto aqui, eu não estava nem aí com o quanto eu conseguiria tirar na saída do amplificador, né? Eu consigo tirar 3 volts de pico a pico, ou de pico, ou 4 volts de pico na saída, né? Uma amplitude de sinal. Aqui eu já vou criar mais uma restrição aqui, né? Eu quero fazer uma polarização especificando não só a estabilidade em temperatura, mas como também a tensão máxima de saída que eu consigo, a excursão máxima de saída que eu tiro do circuito, né? Então, vou pegar um circuitinho desse aqui, um emissor comum, né? Esse está com um gerador, né? E aqui tem uma carga, né? E vamos fazer um projetinho. Então, um exemplo também, né? Então, vamos olhar aqui. A reta de carga DC. Qual que é a reta de carga DC desse circuito aqui? Estou esquecendo aqui os capacitores, né? Certo. Então, eu vou ter VCC igual a RCIC mais VCE mais REIE. Se eu considerar que I é aproximadamente C, então a minha reta de carga DC vai ser VCC igual a RC mais REIC mais VCE. Tá? Aqui eu considerei o alfa próximo de 1. Né? Certo. E a reta de carga AC? As variações de VCE, que são, aliás, as variações da tensão de saída, ó, porque aqui não está um curto por terra, do ponto de vista de variação, esse capacitor é tão grande que nem um transatlântico no mar de Marolinha, né? Ele nem mexe a tensão aqui na saída, né? A tensão aqui nesse ponto aqui. Ele fica... A história é grande, ele fica. Então, esse ponto não varia. Então, é como se, para variações, é como se fosse zero, né? Então, as variações de VCE são exatamente as variações na saída, né? O capacitor também é um curto, né? As variações de VCE são as próprias variações de saída. Então, as variações de VCE são o quê? Menos RC paralelo com RL, vezes as variações de IC. IC é a corrente aqui, ó. Né? Então, as variações dessa corrente, multiplicadas por esse paralelo aqui, dá as variações da tensão VCE, tá? São as variações da tensão daqui para cá. Tá claro? Sim. Então, da minha reta de carga AC, né? Que é essa reta de carga aqui. Muito bem. Então, vamos ver agora o seguinte. Tudo bem? Tem algum problema na reta de carga DC e AC? Bom, vamos colocar na temperatura T1. Vamos colocar na temperatura T1. Vamos desenhar as retas de carga aqui. Temperatura T1, né? A DC é essa, né? Passa por VCC
E VCC dividido por RC mais RE. Ok? Por aqui. Passa pelo ponto quiescente, Q de T1, ou seja, em C de T1, né? Sim. C de T1. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. A temperatura T1, a temperatura T1 é menor que T2, né? Certo. Olha só. Quando a temperatura aumenta, esse ponto aqui, ele vai, a gente viu que a corrente coletora aumenta. Então, esse ponto vai excursionando aqui para cima, né? Então, ele sobe a rampa aqui, ó, em cima da reta de carga DC, não é? Sim. E com essa resistência AC, ela vai se deslocando, essa reta aqui vai se deslocando de forma paralela aqui, né? Conforme a temperatura vai aumentando, certo? Certo. Até que ela vai parar nesse ponto T2 aqui. Temperatura T2 vai parar nesse ponto, essa corrente aqui vai ser IC de T2. Tá claro? Dá para entender que quando a temperatura aumenta, essa reta de carga C se desloca, né, de forma paralela? Sim. Ou seja, essa reta aqui, ó, que estou indicando com o cursor, é paralela a essa reta aqui, certo? Tranquilo? Tranquilo. Bom. Aí eu falo o seguinte, olha, eu quero ter pelo menos a amplitude de sinal de saída, eu vou chamar de VO. Então, ó, aqui é o ponto que corta o transistor, que o IC fica igual a zero, né? Não funciona mais, né? Então, eu quero ter VO a partir desse ponto aqui, não quero? Sim. Ele tem que... VO. Então, né, essa reta aqui é a reta de carga AC, né? Cuja inclinação... Qual é a inclinação da AC? É menos RC, né? Paralelo com RE. A menos 1. Que aqui é IC por VC, tá? Então, aqui ficou estranho aqui, deixa eu arrumar aqui, peraí. Parece RE aqui, né? Vou tirar aqui. Quer ficar mais claro aqui. Né? Tá certo? Certo. Então, isso aqui é VO. Eu falo assim, eu quero tirar desse amplificador 3 volts. Né? Então, esse VO aqui de amplitude. Então, esse VO aqui, por exemplo, é 3 volts. Né? E como eu tenho a inclinação dessa reta aqui, não tenho a inclinação dessa reta C, eu consigo achar IC de T1, não consigo? Sim. Então, IC de T1 vai ser o quê? IC de T1, né, vai ser VO dividido por RC paralelo com RL, certo? Certo. Tá claro? Sim. Agora, e o IC de T2? De onde eu tiro? Eu vou tirar dessa outra reta aqui, olha só. Da reta DC. Porque, ó, veja bem, meu ponto QC é esse aqui, certo? Em T2. Né? Ele tem que estar longe da saturação, da tensão de saturação VCEK. Deixa eu trocar de cor aqui. Ó, VCEK aqui, ó. É? Ele tem que estar longe de quanto? De VO, da amplitude máxima que eu quero tirar de sinal, né? Não é VO? Então, esse ponto é que eu conheço, não conheço? Conhece. Vale o quê? VCEK mais o VO. Certo? VCEK mais o VO. Ó, bom, eu conheço esse ponto. Então, eu conheço essa distância aqui, essa diferença, VCC menos esse ponto aqui que eu acabei de calcular, não é? Sim. Conheço essa distância aqui. Então, para calcular o IC de T2,
eu uso a inclinação da reta de carga DC. Quanto que é a inclinação da reta de carga DC? É menos RC mais RE, né? A menos 1, não é isso? Então tem esse CLT2, né? Esse CLT2 vai ser essa distância, que é VCC menos VCK mais VO, né? Dividido pela inclinação, que é RC mais RE, né? CLT2. Então, eu tenho CLT2 e CLT1. No exemplo precedente, eu chutei, né? Que esse aqui é 1 mA e esse aqui é 20% a mais. Agora não, agora vai depender da excursão de saída que eu desejo ter, entendeu? Entendi. É uma restrição adicional, né? Então, vou fazer um exemplo aqui. Ó. Supor que VCC, né, 12 volts, VCK meio volt. Aqui é a tensão de saturação, a partir da qual... Lembra lá da nossa curva? É só para lembrar, né? Sim, a região de onde ela saía da ativa, né? Isso, aqui, ó, isso aqui é o VCK, né? A partir dela que a curva fica... que a relação IC igual a beta e B é válida, né? Isso aqui que é o VCK, esse pontinho aqui, ó. Chutei aqui meio volt, uma excursão de saída de 3 volts, o RC de 1K, o RL aqui, para não encher muito a paciência, né? A gente botou aqui, colocou bem maior que o RC para não entrar nas contas ali, tá bom? Aí tem os dados do transistor, comportamento dele com a temperatura, né? Então, usando aqui a minha formulazinha aqui, ó, que eu acabei de calcular, o IC mínimo, né? Ou seja, IC de 25 graus vai ser 3 volts dividido por RC. Aqui, ó. 3 volts dividido por RC. Vai ser o IC de 25 graus. E o IC de T2, que é de 7,5, vai ser VCC, que é 12 volts, menos a excursão que eu quero máxima, 3 volts, mais o VCK, que é meio, dividido por RC mais RE. O RC já conheço, já foi dado. Então, vai dar essa expressão aqui. O IC de 105, obviamente, tem que ser maior que o IC de 25 graus, né? Então, o RE tem que ser menor do que 1K8. Então, arbitrando aqui 1K, e usando essa expressão aqui, ó. Então, vou ter 8,5 por 2K dá 4,25. Então, uso aquela expressãozinha do RB, né? Que é o delta VBE mais o RE, né? Que multiplica delta IC sobre menos delta IB. Então, vou achar esse valor aqui de RB. Usando a expressão de EB, né? EB é VBE de T1, mais RB IB de T1, mais RE e I de T1. Então, usando aqui a fórmula, eu vou ter aqui 7,54 volts de EB. Né? Então, eu tenho o paralelo aqui, tem que ser 72K. E o EB, né? Que é 7,54, né? Vai ser RB2 sobre RB1 mais RB2 vezes 12, né? Então, resolvendo o sisteminha de equações, eu acho aqui as resistências, entendeu? Sim. Então, quando eu especifiquei a amplitude na saída, eu meio que eu defini uma relação aqui definir os valores da corrente de coletor nas duas temperaturas, né? Tá claro? Sim. Beleza? Vamos ver agora uma outra técnica, né? Que é realimentação de coletor. A ideia aqui, em vez de ter aqueles dois resistores, um para VCC e outro para terra, é de colocar uma realimentação do coletor para a base. A ideia aqui é o seguinte, ó, se você aumenta a temperatura, vamos supor que o IC aumenta. Né? Então, olha... Oi? Alô? Alô? Oi?
Tudo bem? Fala, tranquilo. Então, aqui é bem simples. Ó. Se o C aumenta, como esse potencial VCC é constante, se o C aumenta, esse potencial do coletor cai, certo? Se o C aumentar, Sim. o coletor cai. Se o coletor cai, a corrente de base cai. Se a corrente de base cai, a corrente do coletor cai. Então, tem uma realimentação negativa aqui, do coletor para a base, tá? Certo. Então, aí, usando... Aqui, ó, desculpa, está aqui. Ó. Vou fazer assim. Ó. Aqui, ó. Pega essa malha aqui agora. Ó. Vou pegar essa malha aqui, ó. Então, ó, VCC vai ser o quê? Vai ser RC mais RE vezes C, né? De T1, mais VBE de T1, mais RB e B de T1. Mais RB e B de T1. Tá claro? Tem alguma dúvida aí? Acho que não. Então, pega a mesma expressão para T2, né? Aí põe igual a VCC, eu vou achar essa relação de RB aqui agora. Vai ser o delta VBE, mais RC mais RE delta e C, sobre menos delta e B. Então, você vê que apareceu um RC a mais aqui agora. Está dando uma ajudada para o RB subir, né? Para o RB ficar maior. Né? Certo. Antes era uma expressão do tipo A mais ARE mais B, né? Agora vai ser uma expressão ARC mais RE mais B. Então, ó, Certo. estão usando os mesmos dados do exemplo anterior, né? E arbitrando um RE de 1K, você vê que consegue chegar numa resistência RB maior, porque tem um K a mais aqui. Ó. Muito bem. Vamos ver agora umas técnicas de polarização. Não vai dar tempo, né? Melhor não. Então, amanhã nós vamos ver isso, as técnicas de polarização com espelhos de corrente. E vamos ver, ver transistores de efeito de campo, tá? Vou começar a ver. FET. Não, é esse aqui. Ó. Tudo... Cadê você? Tá aqui. É isso aqui, tá? Vai ver isso aqui. Beleza, professor. Amanhã uma aula nova, então, por favor, fala para a pessoa vir, né? Eu vou tentar falar com eles lá no grupo. Porque senão a gente vai acumulando de problemas aí, né? O negócio não é acumular problemas, é acumular soluções, né? É ou não é, Amorim? Com certeza. Tá jóia, então. Valeu, hein? Show de bola. Falou, professor. Muito obrigado. Até amanhã, então. Um abraço. Até amanhã. Boa sorte aí. Até amanhã, professor. Tchau.